começar do básico aqui. Por que vocês começaram? Por que o podcast entrou na vida de vocês? Em que momento? Por que entrou? Quando entrou? Eu vou deixar o Mux começar, aquele que foi enganado. Ele que foi otário! Vem que tá quentinho. Cara, então, eu trabalho com áudio já há muito tempo, já há uns 15, 16 anos. Trabalhava com música, fui pra televisão, foram 9 anos lá de Globo e Globosat. Só que, embora todo mundo ache que pague muito bem, não é bem o caso. Então, fui buscando outras fontes de renda. E sempre uma agiotagem, jogo sempre do bicho. fiz um monte de coisa. E sempre tudo envolvido com áudio. Eu mixava coisas pra televisão, coisas pra cinema, coisas de dublagem. Se tinha o botão, você Tinha um ia. botão lá, eu ia apertar um botão. Não tem essa. E aí, chegou uma época que eu tava assim, tava bem brabo. Eu falei assim, cara, eu vou parar com essa porra, eu vou pegar um carro e vou rodar de Uber no momento que eu não tô lá na Globo. Eu falei assim, porra de rodar de Uber, o caralho, aí nessa de rodar de Uber, o que eu faço? Um amigo veio e falou assim, não tem nada que você faça em casa que role recorrente, não? E na mesma semana, um outro cara me procurou assim, você que tem alguém pra indicar pra editar um podcast? Aí eu, porra, editar podcast é áudio, né? Uhum. Então, cara, manda que eu faço. Nunca tinha editado um podcast, tinha trabalhado com trocentas outras coisas de áudio. Fui ouvir um monte de podcast. Minha irmã, era quem ouvia podcast lá em casa, ela de vez em quando mandava um episódio pra eu ouvir. E eu comecei a editar esse do Megamat, que hoje a gente edita aqui na Voz e Conteúdo. E aí, comecei a editar o dele, comecei a editar um outro, fui editando vários podcasts. Eu tava com uns 5 podcasts eu editando e trabalhando na Globo, assim, conciliando aquilo ali tudo. Até que chegou um maluco, apareceu no meu Instagram, oferecendo uma mentoria de ganhar dinheiro com podcast. Eu falei assim, porra, dá pra ganhar dinheiro com podcast além... Aí veio ele, é 2! Fudeu. Além de editar, porque eu pensei o quê? Se eu aprendo a ganhar dinheiro com podcast, eu ensino para esses meus clientes, os caras não vão parar de editar nunca. E eu fico editando meus podcasts aqui, tá tudo certo. E aí, enfim, entrei lá no curso da mentoria de podcast do Gustavo. Papo vai, papo vem. Na turma da mentoria, eu consegui mais uns 3 clientes de edição. Já pagou a mentoria? Já pagou a mentoria. O primeiro episódio que eu editei ali já pagou a mentoria. Papo de coach, hein? Faz a Caralho, mentoria, na própria isso mentoria você paga a mentoria. Isso é papo Já bom pagou pra a vender mentoria. curso, hein? Isso já é bom. pagou a mentoria. O Gustavo é bom com essas coisas. Isso foi em que ano? Foi 2020, no meio da pandemia. 2020. Até um 2020, negócio podcast pra você não... Cara, eu comecei a editar no início de 2020, ainda não tinha Você pandemia. consumia, pelo 19, menos? na real, 19 eu já tava editando. Você consumia alguma coisa? Não, eu consumia as coisas que a minha irmã me mandava. Ela me mandava assim, tipo, eu vi esse Jovem Nerd aqui, esse Nerdcast, que esse episódio tá maneiro, você vai gostar. Aí eu pegava pra ouvir. O Jovem Nerd é a droga, a porta de entrada. É a porta da de maioria, entrada, né? maconha da galera, exatamente. Ainda é, né? Hoje em dia Ainda. menos, eu O acho. Jovem Nerd é a mas... primeira pitadinha. É a primeira pitada pra a maioria das de pessoas. 3, 4 anos atrás, assim, né? E aí ela me mandava esses episódios. Aí eu ouvia, mas eu não tinha o hábito de ouvir recorrente. Quando eu entrei vou editar podcast, eu falei assim, cara, eu tenho que entrar, me imergir nessa onda e entender esses formatos, entender esse estilo de edição, porque era diferente de editar coisa pra televisão. É um formato diferente. Isso trabalhando na Globo, né? Isso eu E a lá, Globo eu fazendo investindo Sport também, daqui a TV, pouco. fazendo Multishow, Copa do Mundo, fiz final de Copa do Mundo, fiz Jogos Olímpicos no Rio, transmissões assim muito, muito legais. Assim, Muito mais legais tenso. que isso aqui que a gente tá fazendo. Ele tá falando, eu tô pensando que decadente. Que dia triste pra Nossa, esse menino. ele tá É isso aí. O DVD é bom porque ele reconhece a insignificância. Não, ele Isso tá é um bacana, passo. velho. É bom. Ele tá um passo de ir chorar no Rodrigo Faro. Bota a sonoplastia aí. Ui! Já que não tem, a gente faz a boca. Faz Calma! ao vivo, faz ao vivo. Calma, E aí eu tava editando essas paradas e aí eu comecei a consumir, assim, os podcasts, né? Eu ouvia muito o Naruhodô, aí eu vi um pouco do Nerdcast. O Nerdcast eu nunca acompanhei tanto, assim. E aí começou a bombar loucamente. Aí né? começou a rodar, e aí chegou o Gustavo no meio da mentoria lá, aí ele ficou me pentelhando assim, porra, começa o teu podcast. Então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer esse serviço pra galera juntos? Aí, porra, bora, tu vende, eu edito? É isso?
Aí chegou no ponto que eu não consegui mais editar, né? Porque bota o maluco pra vender, o maluco é brabo, mano. Não é? Graças a bravo. Deus. Graças a Deus. E você, Gustavo, a gente se conhece já de longa data. Se nós é da época, Nós é da... isso é louco. A gente, aliás, se conhece de uma época parecida. É, Porque acho que o Bobos começou antes, né? Porque É. o Bearcast é de março de 2013. o Bobos começou em fevereiro de 12. Aí. Só que eu já fazia... o nome que as minas estão usando, aquele Podcats, Ah. era meu. Ai, caraca. O Podcast... Mais um que esqueceu de pagar o É, registro do não tivemos imp, não pagamos. Era porque a gente pensou, puta, a galera vai errar. Olha que ideia idiota, né? A galera vai errar. E era um nome ruimzão mesmo. Podcast é ruim. Mas a gente tinha um podcast desde que eu tenho 19 anos. Faz a conta aí. Poxa, Faz 20 anos já, hein? Quase 17 20 anos. Faz 17 anos. Caraca. 17 E a gente anos. começou a fazer porque o Norman, que você conheceu, né? Que vai Aham. entrar mais tarde online aí, Norminha. diretamente do United States of Não, America. Ô, traz uma Rodecaster, um microfone. Ele traz, vai chegar em dezembro, se quiser. Então, ó, você precisa trazer umas paradas pra Se nós quiser, aí. ele traz mesmo, ele traz mesmo Ó, que ele é uma parça. Receita Federal, nós faz tudo bonitinho, viu? Nós vamos pagar os impostos. Não é na mala sem embalagem, Imagina, não é mula que a gente tá falando. Não é sem nota, não. Mas ele falou, vamos gravar um bagulho? A gente conversa da risada, vamos gravar pra botar pra galera ouvir. Aí tinha bebida alcoólica. Primeiro a gente gravou 8 horas, saiu 1 hora de programa só. Quem editou se Coitado fudeu. Se de quem fudeu. editou. E aí começamos. Em 6 anos a gente fez 15 episódios. Aí a gente resolveu começar o Bobos, tá ligado? Juntou com mais uns brother, um cara que era comediante. Aí começamos o Bobos em fevereiro de 2012. E a gente começou a chamar os podcasts que... Os poucos que existiam, né? Aham, aham. Nas categorias mais diversas. Nas categorias diversas e que estavam nos top audiência do iTunes também. Porque a gente sempre tava, tipo, terceiro, quarto, aí de repente o Beercast aparecia terceiro, quarto, aí o Gorila Polar aparecia Então a gente ia chamando vocês pra roubar audiência É isso mesmo, aí, não vamos é isso aí. mentir. Era pra Uma das compartilhar. dicas da mentoria é É. faça cross. Faça Mas esse é um cross. grande Esse é o lance grande de podcast. segredo. Não existe exatamente. concorrência. Até né? porque E todo não mundo se existe ajuda. concorrência. É no isso. podcast. Eu assisto o Elementar, terminou, eu vou assistir o seu Não, podcast. a Renata Del Bianco, que vocês gravaram segunda-feira, você pode pegar 10 entrevistas dela. As 10 vão ser diferentes. Exato. Exceto a pergunta como você começou, tal, que é só o gancho do papo. Mas cada um tem sua cadência, tem sua brincadeira, seu jeito. forma de Cara, fazer. é uma forma diferente da outra. Não, e pra você citou a Renata, e ela tava na entrevista ao vivo com a gente e avisando, ó, gente, nesse mesmo horário tá indo ao ar o meu Eu tenho episódio. É top. Então, top, terminando é daqui, isso aí. vai assistir o Sensacional. meu. É, sabe? sensacional. É isso aí. Então era isso, assim. Tanto que a gente tem fãs em comum, que tem gente que era do Gorila, que começou a acompanhar o Bobos, que ia me não sabia acompanhar no que ele Bobos fazia há anos. Gorila, olha. Ele era do Eu Gorila. fazia o Gorila Polar. Além É. que você vai tatuar ao vivo, que é uma novidade, Aguardem essa é hoje DVD hoje. tatuando ao vivo. Não vamos prometer o que não Hoje, não hoje. hoje podemos pode ser o entregar. começo do fim Isso. do DVD. Exato. Pode ser o último episódio, talvez, a gente não sabe. A primeira tatuagem com 120 dias de cicatrização Da história. da história. E aí eu chamei vocês do Beercast na época pra poder fazer uma collab com nós, pra Foi participar lá. muito legal, num estúdio de música lá em Santana, em frente ao Extra. Ruim pra caralho pra estacionar, mas que tinha um pastel maravilhoso Maravilhoso. É verdade. Quando eu fui lá gravar, eu também comi o pastel. É lá. isso. E essa era a época que a gente tinha que explicar pro cara do estúdio de música o que, Ah, que é. era podcast. É, Eu ligava e falava assim, então, eu preciso da estrutura pra gravar podcast. O cara, tá bom. Eu falei, quantos microfones você tem? 3. Eu falei, então, eu preciso de 6. O cara, por que 6? Você vai botar no violão? Não É, precisa. é o sexteto do Não jogo que precisa. Eu vai falei, não, colocar. não é banda. A gente vai É o falar. roupa pessoas nova falando. que vocês vão gravar. Todo mundo canta. Eu preciso de cadeira. Eu preciso de 6 cadeiras. Cadeira? Cara, assim, era muito foda. É, eu lembro disso. E os estúdios de música eram os grandes lugares pra gente poder gravar, pra não ficar parecendo que você tava falando dentro de uma lata de leite, né? A gente E era- tentou tudo antes, né? Tentou gravar em casa. É. Só que eu e o Norman, a gente tem muita agonia que se não tem som bom, a gente não consegue ouvir. Então, É, desde a época... Mas na época passava, porque tinha tão pouco, né? Então, eu não consumia quase. Que É. me irritava num nível. É, sempre foi a primeira coisa que me tirou de ouvir alguma coisa. Aquelas pesquisas da A associação meta, lá, você coloca a som. meta a gente era sair da rede TV e tentar virar Globo em qualidade, né? E construção. O SBT tava legal. É, mas a galera assistia já Né? dava uma ouvida. Como é que entrou na tua vida o podcast? Por que, que você Cara, começou? eu vou tentar ser breve, porque hoje vai ser lotadaço, né? Mas, ó... cara, o podcast entra na minha vida por pura oportunidade. Oportunidade faz o empreendedor, né? Tava lá
Na internet, na época que a fanpage do Facebook entregava pra caramba, resolvi criar uma fanpage chamada Eu Amo Cerveja, porque eu tinha registrado um domínio euamocerveja.com.br, que inclusive tá registrado, não adianta tentar roubar, porque diferente do Marcão, eu mantenho, né? euamocerveja.com.br. Tinha um domínio bom, o Twitter começavam as pessoas no final da noite colocar assim, puta, tudo que eu queria era um site euamocerveja.com.br. Cara, tinha 300 acessos por dia, sem ter nada. Eu tinha uma home dizendo em breve. Era tipo o site pudim.com.br. É isso aí, que exato. tinha a foto de um pudim. É, isso aqui tem até hoje. Tem até hoje. E tem acesso Digita pra aí. caralho. Digita aí, Pudim.com.br. Cara, aí eu registrei isso, não tinha como eu colocar conteúdo. Fui pro Facebook, montei uma fanpage Eu Amo Cerveja, comecei a usar a frase do Homer. E, mano, de 5 mil seguidores partiu pra 65 mil. Facebook entregava pra caramba Era no quase começo. todo mundo que tinha Facebook na época, provavelmente. E aí, cara, eu falei, bom, eu já tenho uma fanpage, eu tenho um site bom, eu preciso ter uma fonte de conteúdo. Porque acaba as frases do Homer, né? O Homer ganhou um monte de frase. De Platão a Clarice Lispector já colocaram pro Homer, né? E aí eu falei, cara, eu preciso criar um negócio recorrente. Aí eu tava vasculhando na internet e encontrei o Anselmo Rica fazendo um podcast que chamava Agente Podcast. Os caras comentavam na segunda o que rolou no Nerdcast da sexta. Aí eu falei, porra, mano. Caralho. Que rouba a pauta da porra, Caralho. mano. Assim, eles inventaram o react do Casimiro. Olha aí, isso ó. aí. Olha aí, veio do podcast. React em áudio. É porra. o react em Cara, áudio. isso é incrível. Caralho. Eu não imaginava que tinha isso. Safadíssimo, Anselmo. Cara, aí eu escutei, e aí a frase que eu mais escuto hoje, mas, pelo amor de Deus, gente, não é uma conotação ruim, né? Qualquer Zé Ruela pode fazer um podcast. Sim, qualquer Zé Ruela pode fazer um podcast. Isso que é o barato dessa porra, né? É democrático. Aí eu falei, porra, se esses malucos estão comentando algo que já foi feito, imagina você produzir um conteúdo próprio. Aí eu fui dar uma vasculhada se tinha alguma coisa de cerveja, não tinha. Registrei Beercast, que a minha criatividade para nomes é maravilhosa, né? Pediatra Cast, Empreenda Cast, né? Empreenda Cash. Empreenda Cast, tudo com cast. Eu parei já com isso, tá? Porque o último que eu fiz é o bariátrica.club, né? Agora vai começar. Pode, não sei o que lá. É, Pode, não sei o que lá. Inclusive, eu queria ter inventado o Podpah, porque puta que pariu, Puta que nome bom, mano. Puta nome bom. Podpah Na hora que ia dar saiu, certo, eu fiquei sentido. Eu falei, caralho, não aquela vontade, assim, eu pensei, mas não registrei. Os caras foram melhor. Aí, cara, eu sigo a vida, chamei o Anselmo, que já tinha familiaridade, o Rica, que é professor de geografia, precisa ter um japonês pra dar uma seriedade, encorpada. né? Uma encorpada na mesa, precisa ter um design pra você não gastar, né? Exato. Com os JPG, com os PNG. Eu tenho o meu. E aí, faltava o cara do áudio. Renato Martins, grande porpetinha, meu amigo, meu padrinho de vida. Tinha uma banda chamada Avisa aos Passageiros, do mesmo nome do negócio do elevador. Muito bom o nome. Eu sempre fiquei com essa porra dessa banda na coisa. Eu falei, mano, se o cara tem banda, Áudio ele sabe. ele sabe de áudio. Ele sabe plugar fio. E é bom bem como assim, o não. nosso conhecimento na época era muito básico. Minha época de pensava a mesma banda. coisa. Minha época aí- de banda tinha uns malucos lá que. Porque quem fez o nosso primeiro pod foi o cara da banda. Você, pluga aí. Pluga aí que você manja. Visionário. Visionário, pô. Aí, pô, já tem o boa design, ideia, já boa tem o professor, já tem o japonês, né? Não tem problema de errar. Já tem o design. E já tem o cara que edita, eu só preciso falar merda. Só preciso beber e falar Só preciso bosta. beber. Aí, cara, a grande maioria dos podcasts na nossa época eram papos de bar. Né? Depois Exato. apareceu o Storytelling, depois a gente pode falar isso no decorrer do dia. Aí eu chamei os 4, pegamos a cerveja Duff, que tinha acabado de chegar no Brasil em 2013. Depois a gente até descobriu que era fraude, deu um problema lá com a Fox Sim. e o caralho. Eles não tinham registrado. Não nada. tinha registrado, chamava... Depois a gente conta essa história no Empreenda Cash, que é fantástico, o jeito que o brasileiro arruma pras coisas. Aí a gente gravou a Duff 15 minutos numa estrela de sala de reunião, botamos nos feeds da vida, a iTunes na época era o dono da parada, e, cara, sei lá, teve 4 ouvidas. Minha mãe, meu pai de relance... Você, pra conferir se tava. Nem a mulher do Anselmo ouviu. E duas pra ver se tava tudo certo, tá ligado? Aí, cara, eu sei que, lógico, conforme o tempo foi rodando, aí, tá vendo? Uma das coisas que a gente não aprende é deixar o celular... Porra, o maluco do áudio deve estar puto com essa. Aí, inclusive, alguém leva embora meu celular aí. Aí, cara, botamos, o negócio começou a bombar. Beercast, primeiro podcast de cerveja. Ficou fácil montar a pauta. Comecei a mexer com todas as cervejas artesanais. E começou negócio um nicho, decolou. né? Começou um nicho, É. porque antes todo mundo copiava o Nerdcast. A real É era isso essa. aí, é isso aí. Tanto que tinha frasezinha de... O meu primeiro podcast era Eu sou o frase... Felipe Mux. Eu sou isso e tal. Todo
E começa mais um Beercast. O podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passa e eu não manjo porra nenhuma de cerveja. É isso. Então tinha a frasinha, mas não tinha nicho. Então o meu era variedade, o dele era variedade. Vocês foram um dos primeiros que falaram, cara, a gente fala de um tema todo dia. Cerveja é o tema principal. E o que abre uma outra possibilidade. Você começa a trazer gente que gosta só daquilo. Você meio que centraliza o público. Aí você traz pessoas bem fiéis. A gente começou a ser a primeira droguinha de um mundo à parte. Bom, aí a vida segue. Eu fico no Beercast por 6 anos e meio. O Beercast vai completar 10 anos agora em 2023. Meu filho nasce, não fazia mais sentido eu estar pelos bares, pelos lugares, pelas frequências. Pelos bares, pelas ruas. Um dos objetivos do Beercast era não gastar dinheiro com essa porra, que a gente gastava demais, e beber de graça. Não vou ser mentiroso, eu queria beber de graça. Bebi de graça, frequentei todos os eventos de cerveja. As cervejas mandavam cerveja? Cara, eu tenho fotos no meu apartamento que a minha esposa falou assim, ou eu ou os recebidos, tá ligado? Caraca, Porque eu recebia muita breja. Abridor, eu tenho assim pra sua família inteira. Pode ir. Eu quero. De qualquer marca que você quiser, eu tenho. E nessa época, por conta do Gustavo, eu tive um contatinho de um cara de cerveja gourmet também, que ficou com a gente no Bobos. O Eco Beer? Não, eu esqueci o nome, que é um negócio de pacote de cerveja que manda todo mês. Os clubes desse jeito. É um clube desse, eu não lembro o nome agora. Eu sei que os caras mandaram pro Bobos, acho que durante 2 anos. Caraca. Eu recebi a caixa de cerveja Have artesanal. Have Nice Beer. Acho que era um desses, Empório de alguma coisa, eu não lembro. Eu sei que vinha caixa de cerveja na minha casa, a gente tomava pegava um tipo pra beber por programa, o resto bebia nós. Mano, bebia nós pra ficar maluco, entendeu? Eu nunca consegui tocar violão na galera, sabe? Pra ser o popular do violão. Mas eu era o popular das brejas. Você tinha o cara da cerveja. Eu me senti o Legião Urbana da minha época, sabe? O Zica das brejas. Caralho, eu não toco Pais e Filhos, mas você quer uma IPA da Tarantino? Era bombado. Era o Zeca Pagodinho da galera. Era o Zeca Pagodinho. Bom, aí eu ganhei breja pra caraca, fechei vários patrocínios, a gente vendia camiseta demais, porque o movimento da cerveja artesanal do Brasil tava inflando. Hoje é um mercado muito difícil, não é nem 2% do mercado de cerveja, a gente não falava das mainstreams. A vida segue, eu saio do Beercast como fundador, entrego pros caras, hoje o projeto continua bem nichado, acho que a gente tem 15 ou 20 mil grandes fãs. Lá eu aprendi a fazer os grupos fechados de assinantes, antes de existir Superchat. O primeiro a fazer essa parada também, de receber... mesma conteúdo coisa. Exclusivo, Várias né? coisas a gente foi seguindo as coisas que o Gustavo fazia, assim, porque a gente batia papo, aí eu fui eu fui por algumas vezes o tapa-buraco do Beercast. Foi, que ele me ligava e falava assim, Marcão, tá de Fudeu. boa hoje? Tem 2 pessoas Quer beber de graça? Quer pelo tomar amor cerveja? de Deus. Cheguei. Eu que não nego esse tipo de coisa, mas tô indo aí. Verdade. Fizemos um programa de bariátrica, sendo que eu não tinha feito bariátrica. Fizemos um programa de cerveja que raspava a língua lá, que era a cerveja de um gato que raspava a língua, que era coisa horrorosa. Gravamos com as bandas underground. Gravamos com banda. Juro, eu fui uns 5, 6 Beercast lá que eu cobri. E eles falavam muito dos patronos, né, que eles tinham na época. Isso, a gente criou os patronos na época. Tinha planos de 15 a 300 reais por mês. Mano, tinha 3 caras que davam 300 pila por mês. A minha mãe não me daria 15 reais pra me ouvir. Sim. Tá ligado? Acho que nunca na vida, né? Um beijo, mãe, mas eu sei que você não daria. E a gente Inclusive, ela não tá ouvindo. Antes mesmo de eu aprender as paradas de startup, receita recorrente, porra, ter uma receita recorrente era importante pra um hobby, que dá muito gasto, velho. Muito. E era muito mais caro do que hoje em dia, né? A gente vai falar disso depois também. Isso aqui gasta mais que jogar society, que fazer churrasco, de jogar toda quarta. Gasta pra cacete se você quer fazer um trampo da hora. Aí a gente segue a vida, o negócio começou a virar um negócio mesmo. Eu entrego o Beercast pros caras e fico órfão por 4 meses de podcast. Aquela criança estranha que eu falei do Empreenda Cast, né? Do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu sempre pensei lá com 14, 15 anos assim, cara, eu podia fazer um programa que eu chamo esses caras que eu admiro e essas minas e gravo. Aí fundei o Empreenda Cast, bem na época que começou o boom das startups. Aí o Empreenda Cast começa a bombar, aí eu falo, cara, uma das coisas que eu podia fazer era casa de ferreiro e espeto de ferro. Se eu ganho dinheiro com isso, empreendendo com podcast, vou ensinar. Aí eu fui pro Google Campus, onde era meu sonho palestrar, dei umas 7, 8 oficinas, trocava por fralda, também tem uma foto irada na casa da minha mãe. Eu trocava por fralda pra poder doar pros hospitais, pras paradas. Eu tenho uma foto na casa da minha mãe lotada de fralda, de Pampers ao que você imaginar, até da galinha pintadinha lá. Que é a sua mãe, ou a fralda ou eu, né? Aí a minha mãe falou, vem o filho ou não vem? Eu falei, não mãe, calma, deixa eu explicar. Não tinha João ainda. Não, tinha. Ah, tá. Não, o João tava pra nascer. Aí Copa do Mundo, as paradas, a gente gravava lá no Tia Café,
eu sigo a vida, começo a ensinar todo mundo. Aí um belo dia eu falei, cara, essa porra dá pra viver disso. Eu quero viver disso. Surfista ganha dinheiro surfando, skatista andando de skate, artista da sua arte, grafiteiro grafitando. Porra! Artista não ganha. Artista não ganha. Podcaster. Aí eu falei, vou ser podcaster. E aí, mano, pra resumir, assim, aconteceu muita coisa, passou debaixo dessa ponte, mas eu tava lá numa bariátrica, não parece, mas eu fiz uma bariátrica, já perdi 35 quilos, e tava em casa, 15 dias olhando pro teto, resolvi me desligar da Sul América. Falei, cara, não vou trampar, não vou ver o e-mail, não vou ver o grupo do Porque trampo. tudo isso que ele fazia, ele tinha um trabalho CLT. Tinha um CLT. Durante todo esse período, que aí eu também me identifico, né? Que a gente tem esse fogo no Quem cu. nunca jantou 2 vezes? Esse fogo no cu aí de ter 12 empregos. Então você saiu do bagulho e você falou assim, vou Cara, caçar coisa para fazer. Aí eu já tava ganhando uma grana no EmpreendaCast perto do meu salário na Sul América, que eu era coordenador. Mano, o podcast me deu um salto de coordenador a executivo. Eu virei executivo de inovação, de transformação digital, porque o podcast trazia as startups pra Sul América. Sim. E eu comecei a ser o cara que me conectava com todo mundo. Aí, puta, eu fui promovido na Sul América, meu salário quadriplicou. Aí começou a ficar um pouco mais distante ganhar dinheiro com conteúdo. Aí, cara, fiz a bariátrica, fiquei 15 dias em casa, falei, mano, não quero mais pra minha vida bater cartão e nem trabalhar pros outros. Amo o que eu faço, mas eu queria amar fazer pra mim. Mano, 15 dias em casa tomando copinho de água da bariátrica, liguei pra 15 pessoas, tive 14 sims. No 7º sim, entra a história, liguei pra ele e falei, mano, fudeu, já tenho 6 clientes, preciso de alguém pra editar. Você topa? Vou vender essa porra em escala. Essas pessoas que você ligou foram... Passaram pelo EmpreendaCast. Vamos produzir podcast, vamos fazer o seu podcast. Isso. Eu já era o blogueirinho da Sul América, era o cara que aparecia no Instagram, nas coisas, fazia podcast, agitava isso, comecei a fazer o podcast da Sul América. É o famoso agitador, né? Eu criei o cargo agitador de inovação no LinkedIn, foi o primeiro agitador de inovação, hoje tem alguns lá. Eu cortei bastante da história, mas assim, chegou num momento que o podcast já era maior que a minha cadeira da Sul América. Então, quando eu liguei para as 15 pessoas, eu já sabia. Esse cara um dia me disse, eu quero ter um podcast igual o seu. Quero fazer isso, quero fazer. Cara, eu liguei para todos. Aí eu lembro, minha esposa vai lembrar disso. Eu pegava os post-its, cada cliente que eu fechava, eu colocava o post-it com o valor recorrente para alcançar meu salário. No 14º dia, eu tinha alcançado o salário. Eu falei, porra, mano, é isso, foda-se, vou pedir as contas. Com uma mulher de RH, não é bem assim, né? Minha esposa é de RH. Você, foda-se, vou pedir demissão. Ela, aí só via no fundo. Não. Peraí, carreira, CLT, bônus, né? Um monte de coisa legal que tem na carreira. Ou EmpreendaCast, ou... Bom, o resumo é que a Sul América foi incrível comigo. A gente fez um desligamento amigável e eles já estavam esperando esse rompimento meu. Né? E aí eu consegui pegar uma grana de bônus, recebi tudo bonitinho e fundei a Voz e Conteúdo. A proposta da Voz e Conteúdo é, cara, nós damos voz ao seu conteúdo. Seja podcast, YouTube, TikTok, o que for. Cara, e hoje a Voz tá com, sei lá, passou mais de 160 podcasts com a gente. Cursos, YouTubers, Instagram, sei lá, a gente já deve ter atendido mais de 200 conteudistas. E hoje eu vivo único e exclusivamente com um Prolabore de podcast. Mas em meio a esse tempo aí, apareceu o Pediatra Cast, quando meu filho nasceu, a Bariátrica Club, tudo que a minha vida vai... Tudo que acontece na vida do Gustavo Cara, vira um podcast. O empreendedor é isso, né? Quando eu tava casando, eu montei um portal de casamento também, foi uma bosta. E por aí vai, é tudo que a gente faz. Mas assim, o podcast está na minha vida por uma década. Mais de 5.000 alunos treinados, mais de 30 colaboradores, 4 salas, 2 endereços e a gente vai spin-offar daqui a pouco. Colaboradores espalhados pelo Brasil todo. É isso aí, roubei demais o tempo aí, vamos nessa. Não, que isso. Mas assim, vocês produzem, massa. vocês têm os estúdios onde a galera vem produzir aqui. Você falou que tem no Brasil inteiro. Vocês... Então, a gente começou trabalhando Remoto, tudo né? de forma remota. A gente não tinha estúdio. A gente começou em Não tinha 2020. essas cadeiras ruins ainda, Em nem 2020 cadeira as tinha. pessoas não podiam se encontrar. É verdade. As pessoas não podiam se encontrar. Então a gente começou a fazer isso de forma remota, cada um trabalhando da sua casa, gravando remotamente, inclusive. Então as pessoas gravavam cada um da sua casa, conversando com pessoas de qualquer lugar do mundo. Até que veio o boom do podcast no YouTube, né? Do videocast, do MesaCast, né? Enfim. E aí tava começando a liberar o encontro das pessoas, né? E aí um belo dia, um domingo de manhã, o Gustavo manda uns vídeos de uma sala de tijolinho falando assim, cara, dá pra fazer uma sala aqui de podcast. Que é a sala de sinuca lá do Tchê.
A primeira sala. A primeira sala. Aí eu falei assim, cara, dá. Vamos marcar da OIE em São Paulo e a gente vê e não sei o quê. Aí ele vamos. Aí na outra semana ele falou assim, ó, tá chegando o vidro acústico aqui, tá chegando a porta. É que o vamos marcar do Gustavo O não Gustavo tem... Não, é, não existe. Não Gustavo existe. não- Fala assim, vamos ver, fala assim, então, já fiz aqui, só Mano, vem olhar, já tá só. aqui. Eu tomo 60 miligramas de fluoxetina, mano. E é assim ainda. Doente. Não, é doente. Entendeu? Doente, E é mano. assim. Ou seja, o remédio você Você Preciso voltar na imagina- minha psiquiatra lá, mas é Não, doideira. os hormônios dele pega e fica mascando, ó. Foda-se. Hoje, Precisava usar o canabidiol. Canabidiol, Né? Pra dar uma é. sossegada. hoje são quantos estúdios que tem na Voz e Conteúdo? Hoje são 4 salas, 4 tá salas. saindo a quinta, que é Tá a Provençal. Que tá ficando... Cara, Tá linda, eu, acho, cara. eu acho que é a maior maluquice É a do maior Gustavo, maluquice. É essa sala Provençal. Mas é assim, Era uma cozinha. A gente que tá acompanhando a construção dela, a gente fica maluco. Cada dia quando- que chega uma coisa, tipo, É. esses bagulho muito bonito, assim, meu Deus, cara. É. Por Como é que quê? ele tem bom gosto, né? Por quê? Pinterest, mano. Pinterest. Não, é impressionante. Pinterest é o design de interiores digital que Céu. pode despertar em você. Você olha pra lata, você fala, não tem Não, como, né? não. Mas, caralho, tá lindo, velho. Tá, Tá da É hora, assim, né? E todo vai mundo- ser sala cast. Nós vamos acabar com a TV e nós vamos acabar com a mesa. Vai ser sala cast. não vai ter a bancada. Não vai ser Não, assim, não, padrão, é uma exato. tendência Vai do ser- Vênus, podcast. Então, ser é que poltrona. pra gordo não dá. né? Inclusive A mesa- aquela a namoradeira mesa- ali, eu tenho a- que reforçar com vergalhão. É 50-50 Quer da dar um Gerdau. som bacana. É. Não, que pra gordo a mesa dá uma tirada na barriga, né? Dá uma ajudada. Ajuda bastante. Sem Pô, contar a se você possibilidade mandar da- aqui, ó, você faz vários criativos aqui, ó, sem imaginar que você tem 178 quilos. Exato. né? Exato. Mas aquele negócio, por exemplo, eu não posso vir com a minha sunga. É. Né? Fica chato, né? Não poder gravar. Não posso apresentar igual o Bonner. Né? Exato. De bermuda, Não, né? não, De bermuda e bermudona. havaiana.